Chepão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Sentir a glória dele é viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim.
multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive.
Sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca. Uma igreja organizada para amar e servir. Estamos muito felizes por tê-los conosco nesta manhã. Desejamos a todos um ótimo sábado. Muito bom, queridos amigos. Esse é o momento do estudo da lição da Escola Sabatina. E todo sábado temos um convidado. E neste sábado eu convidei um amigo meu, o Holmes Rodrigues. Tudo bem, Holmes? Bom sábado. Tudo bem? Bom sábado, meu amigo e pastor Alejandro. Muito obrigado aí pelo convite de podermos estudar a Palavra de Deus aqui com esse pessoal maravilhoso, esses irmãos que eu estou com muita saudade de poder abraçar, de poder dar aquele aperto de mão, sorrir. Que saudade, que saudade. É verdade. Logo a gente vai estar junto novamente, né? A partir do próximo sábado, os cultos presenciais já vão estar retornando na nossa igreja. E fique atento que nós vamos dar mais informações ao longo do culto e ao longo da semana também. Bom, nós chegamos à lição número 4, o tema é o poder da oração intercessora, e eu gostaria de começar pedindo para você orar para nós, Holmes. Deus Pai, Senhor, grandioso, louvamos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Queremos neste momento lhe clamar que o Senhor abençoe as nossas mentes e venha tocar os nossos corações, para que o que for falado aqui, referente à Tua palavra, venha ficar gravado em nossos corações para a Sua honra e glória. Para que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Não há nada de incomum sobre a Igreja Adventista estar envolvida numa missão. Missão sempre foi o nosso foco. Mas há algo bastante incomum sobre um novo movimento de missão que está começando em Tóquio. A Igreja Adventista no Japão tem milhões de pessoas não alcançadas vivendo em sua capital. Eles sabem que, sem novos métodos, essas pessoas continuarão inalcançadas. Então eles convidaram a Conferência Geral e a Divisão Ásia-Pacífico do Norte para ajudarem a criar a Missão em Comum. Um enorme movimento de implantação de igrejas e criação de discípulos. E os centros globais de missão têm sido fundamentais para espalhar a mensagem do Evangelho a essas pessoas ainda não alcançadas. Hoje estou em Tóquio, uma cidade com 40 milhões de pessoas. O desafio aqui é grande, mas nosso Deus é maior. Ele nos deu a ordem para ir a cada nação, tribo, língua e povo. E como estamos indo? Ainda precisamos fazer muito. E é isso que nós, como uma família adventista global, podemos focar para alcançar as pessoas desta cidade. Há uma diversidade crescente no Japão e as pessoas aceitam uma variedade de estilos de vida e subculturas. Isso inclui pessoas como Sanibani, que usa a moda como uma forma de autoexpressão. Eu fui à rua Takeshita Dori pela primeira vez e vi muita coisa tipo Lolita e várias coisas de moda coloridas e pensei, uau, que incrível! E daí você sabe, eu me tornei assim. Quando eu não coloco maquiagem, eu estou com meu cabelo normal, sou assim. Eu também, a mesma coisa. Mas quando eu coloco isso, eu fico assim, oh, olhem pra mim, pessoal, olhem pra mim. Um grupo de missionários já está nas ruas, descobrindo como compartilhar Jesus com os japoneses. Com o tempo, eles vão começar novos grupos de fiéis, que por sua vez irão discipular outros. Na sequência, eles serão apoiados pelos pioneiros da missão global, centros urbanos de influência, voluntários e outros missionários, que farão um esforço coordenado para alcançar a cidade inteira para Jesus. Ajudando a liderar esse time está o pastor Nozomu Obara, presidente da Associação Leste do Japão. Ele sempre foi apaixonado em plantar igrejas e, juntamente com sua esposa, é envolvido em um ministério de discipulado para crianças. O pastor Obara sairá de sua posição de presidente para se tornar diretor adjunto da Missão em Comum de Tóquio. A área dos arredores de Tóquio é grande, com mais de 40 milhões de pessoas. Mas no coração da cidade há cerca de 10 milhões de pessoas. E apenas 10 igrejas adventistas com cerca de 900 pessoas.
Portanto, um adventista precisa atingir mais de 10 mil pessoas. Tóquio é um grande desafio. Para enfrentar o desafio, pastores e missionários japoneses usarão uma abordagem mais abrangente na missão. A missão em comum vai plantar sementes ao longo dos próximos 5 anos. Mas a missão não para por aí não. Esses esforços continuarão crescendo e impactando pessoas por muitos anos. Nosso foco não está apenas em eventos e programas. Queremos construir relacionamentos e nos envolver com as pessoas, atender suas necessidades. Em outras palavras, implementar o método de Cristo aqui na missão em comum de Tóquio. Nós lhe manteremos atualizados enquanto Deus guia esse movimento. Nesse meio tempo, você também pode ajudar a missão em comum de Tóquio. Você quer orar comigo nos próximos 5 anos por esse projeto enquanto ele leva Jesus para essa cidade? Muito bom, amigos. Nós estudamos nessa semana, como já falei, a lição número 4, que fala sobre a oração intercessora. E nessa manhã nós vamos falar sobre 4 pontos importantes sobre esse assunto. Mas antes disso, eu gostaria de ler com vocês o nosso texto para memorizar, que é um texto que ele dá um apanhado geral dessa lição. Ele está lá no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse verso, ele apresenta o poder da oração, e de maneira específica, o poder da oração intercessora. E hoje nós vamos ver aqui na recapitulação da lição, qual é o papel da oração intercessora dentro do contexto do grande conflito, como Jesus orava e como ele intercedia, como outros personagens da Bíblia também utilizavam a oração intercessora, e finalmente como que nós, hoje, né, diante do conflito que nós vivemos, também podemos usar e devemos usar a oração intercessora como uma arma. Iniciando sobre o grande conflito, Holmes, a gente viu que existe uma realidade por trás dos panos. Nós estamos vivendo dentro de um contexto no qual o mal está lutando contra o bem. E dentro desse contexto, se nós nos compararmos com os anjos do mal, nós somos fracos, nós não temos capacidade nenhuma, né, de vencer essa batalha. É por isso que talvez a oração ela seja a melhor e a maior estratégia, nós nos aliarmos ao poder divino, nos posicionarmos ao lado de Deus e pedirmos o seu poder para sermos vencedores nesse grande conflito. E quando a gente fala de grande conflito, a Bíblia diz claramente que Deus, ele sempre lida conosco através da liberdade. Ele não manipula, ele não coage o ser humano a tomar o seu lado nessa batalha. Ele não força. O inimigo, por outro lado, sim, ele usa suas artimanhas, seus enganos, e ele escraviza a mente do ser humano. Então, assim, nesse conflito, Deus, ele é um cavalheiro, ele não força. Mas quando eu e você oramos por alguém, ele então assume a postura de agir de uma maneira na vida daquela pessoa que ele não agiria se não houvesse essa oração intercessora. Olha o poder, né, quando a gente fala de oração intercessora. E tem um texto de Ellen White muito interessante que a lição traz, que é justamente a ideia de que faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se nós não pedíssemos assim. Então existem bênçãos, existem ações de Deus dentro do grande conflito que só acontecem porque os seus filhos oram intercedendo por outros, oram pedindo ajuda. Isso aqui dá uma valorizada muito grande na oração, né? Existem pessoas, né, Holmes, que às vezes falam que a oração é só uma coisa de autoajuda, é só algo para a pessoa se sentir melhor, é como se fosse um placebo, né, espiritual, que teria um efeito apenas psicológico, mas o conceito de grande conflito ele nos mostra que, na verdade, não. A oração ela realmente tem poder. Isso é muito importante. E isso a gente vai ver aqui nessa lição, né? É verdade. Tem muitos exemplos aqui, nós vamos ver
como a oração intercessora fez diferença na vida do povo de Israel. É verdade. Eu creio que você, Holmes, e eu também temos exemplos na nossa vida. Não é verdade? Certamente. Talvez seja alguém que a gente intercedeu, que estava enfermo, e nós temos exemplos disso na nossa igreja, no nosso círculo de amizades. Talvez seja alguém que estava passando por uma situação complicada no trabalho, e principalmente alguém que a gente intercedeu, que era uma pessoa que a gente ama muito ou amava muito, que a gente queria que ela abrisse o coração para a verdade, para o estudo da Bíblia, não é? E Deus foi tocando, foi trabalhando, e a gente hoje tem a alegria de ter essa pessoa junto conosco na igreja. Eu creio que todos nós... Olha, meu amigo, desculpa cortar, porque eu lembrei aqui agora que semana passada eu estava passei a semana orando por uma pessoa. Ela não é da igreja adventista. Ela sabia que eu estava orando por ela. Então, eu perguntei a ela se ela tinha algum pedido específico, né? E ela me pediu lá, fez o pedido dela. Eu orei aquela semana passada, orei, e Deus tocou no meu coração para mandar uma determinada passagem bíblica para ela. Eu mandei essa passagem bíblica para ela. É incrível, porque eu estava orando por ela, somente por ela, intercedendo pelo pedido dela, e Deus tocou no meu coração para mandar essa passagem para ela. Ela, quando leu a mensagem e ela veio me responder, ela falou assim: nossa, era tudo que eu precisava ouvir nesse momento, porque minha situação está assim, está assado. E parece que ela se sentiu tão aliviada, porque ela viu que Deus estava com ela, estava mandando um recado para ela. Me usou, beleza. Mas quem sou eu? Deus fez o trabalho. Eu só fui lá e fui testemunho dele. Mandei a mensagem e falei com ela. Olha, poder da oração intercessora. Como nós somos usados também. A pessoa é a principal privilegiada, mas como nós também somos abençoados ao sermos usados por Deus. É verdade. E a gente não tem noção hoje qual é o impacto que isso vai ter dentro do resultado final do grande conflito, não é? Nós não sabemos qual vai ser o impacto dessa vida que foi tocada, do que pode acontecer na vida dessa pessoa por quem você orou, e na vida de outras pessoas através dela também, a partir dessa oração que você fez por ela. Então, realmente, o grande conflito ele precisa estar na nossa perspectiva do nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos, de como nós enxergamos a realidade ao nosso redor, e também do contexto da oração intercessora. Eu quero avançar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus era um intercessor. E a Bíblia apresenta que mesmo ele sendo 100% divino, por ele ser 100% humano, ele dependia totalmente do Pai e do Espírito Santo, e ele demonstra essa dependência estando constantemente em oração. Ele orava em diversas situações, em diversos momentos. Nós vemos Jesus orando em público, nós vemos Jesus orando apenas com um grupo menor de pessoas, né, com os seus discípulos. Nós vemos Jesus a sós orando, se afastando, né, de tudo, da correria do dia a dia dele, para poder passar momentos em oração com o Pai. E isso é importante nós percebermos porque Jesus era alguém que tinha constantemente a percepção do grande conflito. E ele entendia a oração como sendo uma arma poderosa. Ele não orava apenas por si, né? E a gente viu alguns textos nessa lição que deixam isso claro. Ele não orava somente por ele, mas ele intercedia pelos seus discípulos, como no caso de Pedro. Quando ele fala que Pedro ele seria tentado, que ele iria trair o seu mestre, e fala assim: Pedro, eu já estou orando por você desde já, porque eu sei que você vai passar por um momento de tentação, de tribulação, difícil, e eu estou orando por você. Como é importante esse exemplo de Jesus. E talvez o mais interessante é a gente saber, né, Holmes, que hoje, no céu, ele continua intercedendo por nós. Ele continua perante o Pai, né, apresentando cada um de nós, mostrando as nossas lutas, as nossas dificuldades, intercedendo pelo perdão dos nossos pecados. Ele é o grande intercessor. Então, se existe um modelo e uma razão pela qual nós deveríamos orar intercedendo pelas outras pessoas, seria justamente, né, o Senhor Jesus. E eu gostaria de pontuar aqui 3 coisas que nós poderíamos observar
sobre os detalhes da vida de oração de Jesus. O primeiro ponto é que ele separava tempo para orar. E muitas vezes na nossa correria do dia, a gente acaba passando um dia inteiro fazendo tanta coisa, e quando a gente termina o dia, a gente percebe que a gente não passou em nenhum momento em oração de qualidade. A gente não está falando aqui daquela oração pelo alimento, daquela oração que a gente faz para sair de casa. Não, mas orar, realmente conversar com Deus, interceder, apresentar pessoas perante Deus. Então Jesus, ele separava tempo para orar. Ele se levantava cedo, ele se afastava das pessoas do grupo para poder estar a sós com Deus na quietude. Como isso é importante, como nós poderíamos aprender aqui com o exemplo dele. Primeira coisa a ser observada. A segunda coisa é que ele tinha um lugar para orar. Muitas vezes ele se levantava cedo para passar um tempo sozinho com Deus, mas ele ia para alguns lugares preferidos dele, né? Ele gostava de estar ali, talvez no jardim, em meio à natureza, para orar, para falar com Deus, longe das pessoas. Às vezes ele subia no monte para orar. Então ele tinha lugares que ele gostava de orar. E terceira observação é que as orações secretas de Jesus não eram necessariamente silenciosas. Não é porque ele estava sozinho que ele orava apenas em pensamento. Existe até o comentário de que quando Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, de acordo com o Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, falando de maneira clara, e fala lá no livro de Hebreus que ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5, verso 7. Então, nos nossos momentos de oração, assim como Jesus, nós também podemos orar em voz alta. Eu não sei, Romy, você tem o costume de orar em voz alta? Como é que as suas orações pessoais? Tem. Várias vezes eu me pego, e vou te falar, é até inconsciente eu falar alto, eu não sei te explicar. Mas sim, várias vezes em voz alta, mas muitas das vezes também em silêncio. Depende do ambiente, mas se eu estiver sozinho, dificilmente eu oro eu oro em silêncio. Por exemplo, muitas das vezes, quando eu preciso tomar uma decisão, às vezes no trabalho mesmo, estou sentado na minha mesa e eu venho ali uma situação, um grande problema para resolver, e no primeiro momento eu não consigo entender o que eu preciso fazer. É incrível. Eu, na frente do meu computador, sentado, eu fecho os olhos e falo, às vezes, alto. As pessoas, meus estagiários, outros advogados, olham para mim e eles ficam quietos quando eu faço isso. É incrível. Quando eu fecho meus olhos e oro na frente do meu computador, falando assim, Deus, me ajuda no que eu preciso fazer aqui para resolver esse problema. É incrível. Todo mundo fica quieto. E quando eu abro os olhos, eles estão olhando para mim assim, ó. Isso não é raro. Muitos problemas tenho que resolver. Mas eu não sei. Acontece muitas vezes e quando eu menos espero. Não é de propósito. Eu não sei te explicar. Você sabe que quando eu era pequeno, eu tenho algumas lembranças assim, de quando eu era criança, do meu pai no escritório, né? Meu pai é pastor também. De muitas vezes eu no meio assim da manhã, eu correr no escritório, abrir a porta com tudo. E meu pai está no meio de uma oração, está ajoelhado ali, encostado na cadeira dele, orando, mas orando em voz alta, ele falando assim em oração. Então isso ficou muito marcado para mim, né? E é interessante que quando a gente ora com a voz alta, parece que a gente se concentra mais no que a gente está falando, né? Parece que o pensamento não divaga tanto quanto a oração apenas em silêncio. E realmente eu creio que é uma estratégia poderosa, né? E tem pessoas que têm medo de orar em voz alta, sabia? Porque elas acham que o inimigo vai ouvir a oração delas e vai agir para que aquilo não aconteça ou para que aconteça algo ruim, né? Em vez do que a pessoa está orando, intercedendo. Mas a gente tem que lembrar que a gente, dentro do contexto do grande conflito, Deus ele é extremamente mais poderoso do que o inimigo, né? Não tem comparação de poder. E a Bíblia diz que ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus, as ações de Deus. Ele vai agir e ele tem o poder de expulsar o inimigo e de fazer com que o inimigo não possa agir de maneira contrária àquela oração que foi realizada de acordo com a vontade dele.
Então, nós não podemos ter medo de orar em voz alta. Vamos seguir um pouquinho aqui, Holmes. Vamos falar um pouquinho sobre os exemplos da Bíblia. Eu sei que a lição ela traz o exemplo de Jesus, traz o exemplo de Paulo, que ele orava pelos novos conversos, né, pelas igrejas que ele estabelecia através do seu ministério itinerante, desculpa. E eu creio que quando a gente vê esses exemplos, a gente fica pensando, será que se eu orar por alguém, vai acontecer coisas na vida dessa pessoa realmente que não aconteceriam se eu não orasse? E a pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando aí é por quem que você está orando hoje? Você tem alguém que você está intercedendo? E aqui eu não estou falando apenas no sentido de orar por alguém que está enfermo, alguém que está necessitado de alguma ajuda, mas estou falando realmente de orar pela salvação de alguém. Quem são as pessoas que você tem orado, que você tem intercedido? Por que é tão importante nós não desistirmos de orar, mesmo que pareça ser uma situação difícil ou impossível até essa pessoa talvez se converter ou aceitar Jesus? Eu queria que você compartilhasse conosco, Holmes, a experiência de Daniel. A experiência de Daniel ela é muito interessante e poderosa, né? Porque ela nos revela o poder da oração de maneira clara, né? Em mudar os fatos. Né? Como é que é essa experiência de Daniel que está lá no capítulo 10? O povo estava numa situação muito complicada com a Medo-Pérsia. Então, Daniel passou 3 semanas orando e fazendo um jejum parcial. Isso nós vimos aí, estudamos aí algumas lições passadas, quando estudamos Daniel, né? Nós vimos esse fato, um fato histórico. E eu gostaria de ler com vocês os últimos versículos do capítulo 10. Então, Daniel capítulo 10, nós vamos ler, você abre a sua Bíblia aí, é muito importante. E olha, se você ainda não leu o capítulo 10 de Daniel, faça um favor para você, leia. É impressionante o que acontece. Como anjos do Senhor vêm a Daniel, as características do anjo, como as pessoas que não estavam vendo o anjo ficaram com medo, temeram e saíram correndo, e Daniel ali ficou, e só ele que viu o anjo. O poder emanado naquele momento por um anjo do Senhor. Olha, um anjo do Senhor, não era nem o próprio Jesus, que nós vemos na Bíblia que ele mesmo aparecia, né? Mas nós vamos ler aqui agora a parte final, quando o anjo vai falar de fato a última parte com Daniel. Versículo 18 do capítulo 10, nós vamos ler até o 21. E diz assim: Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceu. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Olha, essa parte final é maravilhosa desse texto. Daniel está orando, intercedendo pelo seu povo, o povo hebreu. Dos céus, Jesus, aqui retratado como Miguel, o nosso príncipe Jesus. E ali nós, claro, precisamos contextualizar aqui que um anjo vindo lutar contra um príncipe, isso nos leva muito a ver num grande conflito. A vermos um grande conflito ali, e que possivelmente esse príncipe aí, filho de Ciro, poderia ser alguém de fato inspirado por Satanás, ou o próprio Satanás, a depender do contexto aqui, e um anjo vem lutar. E quem manda esse anjo? O próprio Jesus. Olha, um texto um pouquinho atrás, nós vamos ver nesse capítulo 10
que o anjo fala que as orações de Daniel foram ouvidas. Olha, isso é sensacional. Daniel ora com o seu coração, Jesus ouve e manda um anjo na hora para resolver um problema. É verdade. Olha que bênção. E às vezes a gente não tem essa noção, que quando a gente ora com o coração, com a sinceridade no nosso coração, Jesus ouve e de fato manda anjos para nos ajudar. A experiência ali de Daniel foi incrível. Ele ficou fraco, mas o próprio anjo do Senhor tocou nele e o fortaleceu. Interessante Estamos que orando. a história mudou de rumo, né? Completamente. Se ele não ora, o anjo não vem. E tem necessário. Desculpa, pode falar. Não, pode. Não, é que tem um texto de Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, que é fantástico. A lição traz ele ali dizendo que anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda a oração feita em sinceridade, com fé viva. Então, existem anjos ao redor do trono de Deus que estão ali ansiosos, esperando só Deus, Jesus, mandar eles entrarem em ação em resposta à oração dos seus filhos. Né? E foi o que aconteceu na história de Daniel. Né? Gabriel foi enviado ali, ele teve resistência por parte do príncipe da Pérsia, não foi fácil resolver a situação, e o próprio Cristo vem ali para interferir também na história, e a gente vê a mudança de todos os acontecimentos em resposta à oração de um filho de Deus. Fantástico. Como que Deus honra, né, esse nosso compromisso com Ele, né, essa nossa dependência do seu poder. E é fundamental a gente entender que nós somos dependentes do poder divino, do poder de Deus, porque quando nós temos essa consciência e oramos a Deus, Ele emprega todos os recursos do céu para transformar as vidas das pessoas. É verdade, e a gente não precisa ter medo, né, das forças do inferno. Tem muita gente que tem medo do inimigo, do diabo. A gente não precisa temer, porque ao nosso lado nós temos o poder de Deus, nós temos os anjos de Deus que lutam, né, não somente para nos proteger fisicamente, mas que também estão agindo e trabalhando através da ação do Espírito Santo também na mente daqueles pelos quais nós estamos intercedendo. Isso aqui é fantástico, Holmes, porque aquela pessoa que estava apenas pela influência de Satanás, que não estava abrindo espaço para Deus, quando nós intercedemos, Deus ele tem uma abertura para agir na mente daquela pessoa também e mudar a história da vida daquela pessoa, assim como ele pode mudar a história, né, de todo o curso de uma nação, como a gente viu no caso de Daniel. Então, as nossas orações, elas não forçam e nem manipulam a vontade da pessoa, mas oferecem uma melhor oportunidade para que ela possa enxergar as questões de maneira clara, para que ela não esteja ali com a visão fechada pela ação do inimigo na vida dela. E assim ela possa decidir, possa ter a opção de escolher ficar ao lado de Deus nesse grande conflito. Isso nos leva ao último ponto, né, Holmes? Eu queria já puxar aqui já para a gente finalizar, arrematar, que é justamente o nosso papel como intercessores. E talvez a pergunta que ficaria aqui para a gente é como é que nós podemos ter certeza de que Deus também nos ouve? Será que Daniel, Paulo, Isaías, esses homens do passado que têm as suas orações intercessoras registradas e atendidas, será que eles tinham algo especial que nós não temos hoje? Será que eles tinham uma atenção diferente de Deus da que nós temos hoje? Como é que a gente pode ter certeza de que Deus também ouve as nossas orações e age em resposta às nossas orações? Como é que você vê essa questão, Holmes? Eu acho que para responder essa questão, a gente pode usar a própria palavra de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Olha, precisamos destacar alguns pontos aqui importantes. Primeiramente, em uma oração
intercessora ou uma oração pela sua própria vida, a característica é a mesma. Você precisa confiar naquilo que você está pedindo. Você precisa ter certeza daquilo que você está pedindo. E o verso bíblico aqui é claro no versículo 14. De acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouve, mas nossas orações devem estar em conformidade com a vontade de Deus. Por vezes, a gente ora de forma errada. Ou porque a gente não confia, ou porque a gente não sabe pedir, ou porque simplesmente a bênção que nós queremos não está em conformidade com a vontade de Deus. Deus tem a promessa divina de responder às nossas orações, mas essas orações não estão isentas de condições. Uhum. Nós precisamos ter a consciência que os nossos pedidos têm que estar com a vontade de Deus. Nós precisamos confiar naquilo que pedimos. Se a gente não confiar naquilo que pedimos, bem, como obteremos essa bênção, né? Agora há pouco, Holmes, eu ouvi de fundo aí o Caleb. Interessante, me fez pensar assim, é como se nós, como filhos de Deus, estivéssemos pedindo algo para ele, é que nem se o Caleb estivesse pedindo algo para você, né? Se for algo que é bom para ele, né? Se é algo bom para ele, se é algo que é da sua vontade oferecer para ele, é claro que você vai atender o pedido dele, né? A gente não tem dúvida, como pais, nós jamais deixaremos de atender algo que é para o bem dos nossos filhos e que fosse o momento em que a gente gostaria de dar para eles. Então, é interessante que quando a gente ora, a nossa confiança não está em nós mesmos ou nos nossos méritos, mas ela está justamente naquele para quem nós estamos orando. Ele é o nosso Pai, Ele vai responder as orações, Ele é o mais interessado em responder as nossas orações. Quando você falou de condições, realmente, se nós tivermos a nossa mente, nossa maneira de enxergar as necessidades da vida nossa e de outras pessoas, alinhada com a mente de Deus, a nossa vontade vai ser semelhante à vontade de Deus. E quando eu fizer o pedido, vai ser da vontade de Deus, vai ser o que a vontade de Deus quer. E tem algumas coisas que sempre são da vontade de Deus. Por exemplo, perdoar pecados é sempre da vontade de Deus. Dar a vitória sobre o poder do mal é sempre da vontade de Deus. Nos dar o presente da sua salvação, nos guiar para conhecermos a palavra, para conhecermos a verdade bíblica. Essas coisas, elas sempre são da vontade de Deus. Então, sempre que nós orarmos pedindo isso, nós podemos ter a certeza que Ele vai nos atender, assim como o pedido por sabedoria também. Então, é fantástico. Quando nós nos ajoelharmos para orar por alguém, nós temos que lembrar disso. Nós estamos falando com alguém que é o maior interessado na salvação dessa pessoa pela qual nós estamos intercedendo. E nós precisamos ser específicos, né, Holmes? Às vezes a gente tem aquelas orações genéricas, né? Senhor, abençoe todos os nossos queridos, todos os familiares, todos os teus filhos ao redor do mundo. Peraí, nós precisamos ser específicos. Senhor, o João, ele está precisando te conhecer. Abençoa ele. O Senhor conhece ele, o Senhor sabe as lutas dele. Específico, ora pela pessoa de maneira específica. Assim como Paulo fez, Paulo, ele, nas suas cartas, ele cita os cristãos especificamente do lugar para onde ele está escrevendo, ele cita os seus companheiros de ministério, né, Timóteo, Tito, João Marcos, ele ora e intercede por essas pessoas, né, de maneira bem focada. Eu acho que é isso que é importante a gente entender. Nós precisamos ter foco na nossa oração. E quando nós oramos por alguém, isso vai abrir certamente o coração dessa pessoa, vai tornar o caminho mais amplo para o acesso de Deus, para que ela possa ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de, já partindo para o final, Holmes, a gente poder finalizar, lembrar de um ponto muito importante para a gente concluir. Nenhuma oração é perdida ou esquecida por Deus. Nenhum pedido de seus filhos passa desapercebido por Ele. Cada prece é guardada no céu para ser respondida no momento certo e no lugar que Deus sabe que é o melhor. Tem até um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 231, que diz que a oração da fé nunca se perde, mas dizer que ela sempre será atendida do modo exato e de acordo com aquilo que esperamos especificamente é presunção. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu tenho orado e Deus não tem me respondido.
quem é que sabe qual é o momento certo de responder a oração? Sou eu ou sou Deus? E quando eu olho para Deus achando que ele não está respondendo, que ele está fazendo vista grossa para os meus problemas, né? Ele não está prestando atenção, na verdade eu estou agindo com presunção, achando que eu sei melhor do que Deus qual é o momento de ele responder ou ele agir. Bom, mas para a gente concluir, um comentário final seu, com talvez um ponto que você destacaria dentro da lição. Olha, o ponto que eu destacaria dessa lição, que por sinal está maravilhosa, foi muito gostosa de estudar, é justamente esse último versículo que nós lemos, dessas condições na oração intercessória. É necessário nós confiarmos em Deus, confiarmos que Ele é de fato capaz de conceder aquela bênção e estarmos conscientes que as nossas orações têm que estar também ligadas ao plano, à vontade do Senhor, porque bem sabemos, as profecias estão aí. O bem, sim, irá vencer. Amém. Isso é tão certo quanto Deus existe. Amém, é verdade, é verdade. E eu gostaria de deixar um incentivo final para você. Olha quem apareceu aqui. A Isabelle veio aqui até para me chamar. Um incentivo final para você que talvez ao longo de muitos anos tenha orado pela sua esposa, pelo seu esposo que ainda não é da igreja, por um filho que está afastado, por algum familiar. Não desista de orar por essas pessoas. Continue intercedendo por elas. Nem sempre nós vemos as respostas da nossa oração intercessora aqui, hoje. Mas, de uma certa maneira, lá na eternidade, nós vamos ter muitas surpresas boas, de pessoas que estarão lá como fruto de resultado de uma oração intercessora que nós já realizamos hoje aqui. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a estarmos mais conectados com Ele e com a missão que Ele nos deu, intercedendo pelos nossos amigos e familiares que ainda precisam conhecê-lo, ainda precisam da salvação. Vamos fazer uma oração para finalizar? Feche seus olhos aí onde você está. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de estudo da Tua Palavra, por essa lição que nos apresenta o poder da oração intercessora. Nesse momento, Senhor, eu quero interceder por cada pessoa que está nos acompanhando, que ouviu esses comentários sobre a Tua Palavra, sobre a oração, para que o Senhor possa agir na vida delas. Se é alguém que está afastado de Ti, alguém que está retornando, precisando tomar uma decisão importante, Pai, que o Senhor lhe dê força e lhe dê a certeza do que precisa ser decidido, da posição que ela precisa tomar, do passo que precisa ser dado. Talvez seja o passo do batismo, talvez seja o passo da reconciliação com alguém, mas que o Senhor possa agir na vida de cada um dos nossos queridos irmãos que estão acompanhando nesse momento. E, Senhor, que nós possamos ter uma vida de oração mais intensa, mais focada, que possamos realmente interceder por aqueles que estão precisando te conhecer, não apenas aqueles que precisam de cura física, mas aqueles que precisam da salvação e da vida eterna. Continue conosco, nos abençoando e guardando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça.
Uau, Alejandro! Parece que foi ontem que nós estávamos sentados aqui, nessa sala de reuniões da associação, discutindo se iríamos fechar ou manter abertas as igrejas durante o período de pandemia, não é mesmo? É verdade. E de lá para cá já se passaram mais de 4 meses e quanta coisa mudou na nossa vida. Mas uma coisa não mudou. Aliás, apenas se intensificou mais a cada semana. A vontade de estarmos novamente reunidos presencialmente para adorar a Deus. E esse dia ele está mais perto do que nunca. Para ser bem exato, falta uma semana para retomarmos os cultos presenciais. Lógico que este importante passo que estamos dando está cercado de muito cuidado e responsabilidade. Há um mês atrás, a comissão se reuniu e formou uma subcomissão que iria avaliar a viabilidade de retorno aos cultos presenciais. E caso fosse viável, ela também planejaria como aconteceria o processo. Consultamos a opinião de especialistas, pessoas que trabalham na linha de frente nos hospitais, que estão envolvidos nas pesquisas mais recentes sobre o coronavírus e tomamos a decisão de que, tomando as precauções necessárias de segurança, nós poderíamos retornar aos cultos. Gostaríamos de apresentar algumas dessas precauções e orientações sobre como será o retorno aos cultos presenciais a partir de agosto. A princípio, nós vamos retornar apenas com os cultos de sábado de manhã. A programação terá duração de 1h30, incluindo a escola sabatina e o culto. Em respeito às determinações dos órgãos públicos, para respeitar o distanciamento exigido da segurança, teremos a capacidade limitada de 80 pessoas. E para você participar do culto presencial, será necessário se inscrever de maneira antecipada através do nosso site ou pelo WhatsApp da nossa igreja. É desaconselhada a inscrição de pessoas do grupo de risco, crianças menores de 14 anos e qualquer outro que tenha apresentado qualquer sintoma de gripe ou resfriado nas 2 últimas semanas. Para adentrar e permanecer na programação, é obrigatório o uso de máscara. Lembre-se também de trazer impresso ou tirar o print do comprovante de inscrição. Isso vai agilizar o processo de entrada dentro da igreja. Os casais e famílias podem se inscrever em grupos de até 4 pessoas. Apenas lembrando que, ao se apresentar na recepção, a pessoa que forneceu seus dados no processo de inscrição precisa estar presente juntamente com as outras pessoas. Nós vamos ter uma equipe de voluntários que está sendo treinada para acompanhar todos os adoradores ao longo de todo esse processo. Álcool em gel, tapete de sanitização e termômetro estarão disponíveis e farão parte do processo de ingresso aos cultos. Fique atento às nossas redes sociais e também ao nosso WhatsApp oficial da igreja, pois ao longo da semana nós vamos postar mais informações sobre o retorno aos cultos presenciais. E as inscrições para o primeiro culto de agosto vão abrir nesta próxima terça-feira, dia 28/7, a partir da meia-noite. Lembre-se de anotar aí o nosso site, iasdebarra.org, e também o nosso contato do WhatsApp para tirar qualquer dúvida, 21 97 207 1689. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos presencialmente no dia 1º de agosto. Provai e vede. História de hoje: uma chama acesa. Para cumprir o ídolo de Jesus, eu e minha família fomos enviados para a Ásia Central, através do projeto Missionários para o Mundo, que enviou 25 famílias da América do Sul para vários lugares desafiadores do planeta Terra, para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Nosso objetivo aqui no Quirguistão foi estabelecer um contato mais próximo com a população nativa, na cidade de Osh, na parte sul do país. A primeira coisa que fizemos foi nos adaptarmos à cultura e estudarmos o idioma russo. Depois de 6 meses, vimos que usar projetos sociais seria um excelente meio para atrair as pessoas, para num futuro próximo criar grupos de estudos da Bíblia. Nesse contexto, a escolinha de futebol foi, e até hoje,
é uma maneira muito eficaz de estabelecer uma relação de confiança e amizade com as famílias dos pequenos atletas. Com o passar do tempo, iniciamos um clube de desbravadores, tendo como base os participantes da escolinha de futebol que já estavam confiantes em nossa liderança. Hoje, mais de 30 desbravadores se reúnem todos os domingos para desenvolver suas atividades. O estudo da Bíblia está sendo introduzido pouco a pouco, com a autorização dos pais. Por ser um país de forte tradição comunista e muçulmana, tudo precisa ser feito dentro das normas nas quais já vive a população. Abrir a palavra de Deus, por exemplo, exige o cumprimento de inúmeras regras. Para atingir os jovens e adultos, nós implantamos uma escola informal de inglês e espanhol, a partir da necessidade que a população tem de se desenvolver nesses dois idiomas. Nosso objetivo principal era atrair alunos de outras escolas de idiomas tradicionais para o nosso clube de conversação, que chamávamos de Talking Club. Esse clube chegou a ter mais de 40 participantes, e isso nos animou a abrirmos o primeiro pequeno grupo do Quirguistão. Hoje, depois de 2 anos de funcionamento, esse pequeno grupo se mantém unido, louvando a Deus e adorando o Criador, sem restrições. A palavra de Deus é aberta e os ensinamentos de Jesus são apresentados de forma descontraída, valorizando a alegria do povo do Quirguistão. É uma alegria ver como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais distantes do planeta. Esse avanço da mensagem adventista, porém, só é possível porque você, querido irmão, tem contribuído através dos seus recursos financeiros para que a obra missionária seja pregada ao redor do mundo. As ofertas dos membros da Divisão Sul-Americana permitem que o projeto Missionários para o Mundo se estenda por mais 5 anos. Por isso agora eu convido você a fazer parte desse momento especial de adoração a Deus, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Me deixe ir, pois o dia já desponta. Eu não deixarei que vá, a não ser que me abençoe. Você conhece esta história? A história de um homem que lutou com um ser celestial? Bom dia, um feliz sábado, bem-vindos à Adoração Infantil. No sábado passado, nós paramos na parte da história em que Jacó volta à sua terra natal, a terra do seu pai e da sua mãe. Mas tinha alguém que estava esperando Jacó, Esaú, o seu irmão. Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo ao encontro dele com um grande exército. E agora, o que seria? Jacó, então, numa das noites em que eles estavam viajando de volta para sua terra, ele se afastou do acampamento e começou a orar a Deus. Naquele momento, alguém o tocou e ele, achando que era um bandido, um homem mau, se virou e começou a lutar. E o tempo foi passando e já era cedinho, já havia amanhecido e ele estava naquela luta, mas aí ele olhou e viu que não era qualquer homem, era um ser celestial que ele estava lutando. Aquele ser tocou na coxa de Jacó e ele ficou manco e ele segurou aquele ser e falou: por favor, não vá embora antes de me abençoar. Então ele olhou para Jacó e falou: o seu nome é Jacó, que quer dizer enganador. Mas a partir de hoje, você será chamado pelo nome Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus.
Que alegria para Jacó! Ele se sentiu agradecido, feliz, porque ele sentiu o perdão de Deus por tantas coisas erradas que ele havia feito no passado. Jacó se levantou dali, chamou a sua família, arrumou todo o acampamento e agora, confiante, partiu ao encontro de Esaú. De um lado, Esaú com seu exército, do outro, Jacó com a sua família. Como seria esse reencontro? Haveria luta? Batalha? Não, a Bíblia diz que foi um encontro maravilhoso. Eles se abraçaram, choraram, ali abraçados, arrependidos de todas as coisas ruins que haviam feito um para o outro. E a partir daquele momento eles se tornaram amigos mais uma vez. Deus nos perdoa. Às vezes cometemos erros, não é verdade? Às vezes você mente para a mamãe e para o papai. Às vezes cola na prova, faz coisas que não deveria fazer. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar e vai te ajudar a ser um vencedor, assim como foi Jacó. Na Bíblia, em Salmos 91:14, nós lemos: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo seu perdão. O Senhor perdoou Jacó no passado e nos perdoa hoje. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus.
abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse deleitoso dia em que reunidos em seus santos nomes, entramos na sua santa e gloriosa presença, para louvar e enaltecer seus santos nomes. Coração contrito e agradecido, Senhor, ante a tua grandeza e a tua misericórdia, que sabemos que o Senhor obtém o controle de todas as coisas, não obstante esse momento crucial em que atravessamos. Está entregue no seu poder, Pai, confiantemente a sua igreja permanece. E assim, Pai, queremos nesse sentimento de submissão, de reverência ao Senhor, Pai, clamar pela sua misericórdia para todos os irmãos que nesse momento sofrem de várias maneiras, Pai. Deus amado, que o seu Santo Espírito possa estar nesse instante, Pai, consolando todos os corações que estão carecidos de necessidades, Pai, de saúde, de alimentar família, de desarmonia no lar pela pandemia, Senhor. Esse isolamento que tem nos castigado. Oh Deus, derrama sobre nós a sua santa bondade, a sua misericórdia, Pai. Confiamos no Senhor. Deus amado, que o Senhor opere um grande reavivamento na nossa igreja, Pai, para que possamos levar a bom termo os seus desejos, Pai. Que a igreja da Barra, comandada pelo pastor Alejandro, Pai, cumpra um reavivamento poderoso ali naquele condomínio onde se encontra instalada. E que dentro de breve a igreja toda possa estar lá reunida, louvando e enaltecendo seus nomes, na congregação de harmonia, de paz e de grandeza espiritual, Pai. Em nome de Jesus, pelo seu santo e precioso amor, nós oramos e agradecemos. Amém. Olá, que alegria estar com você mais um sábado para estudarmos a Palavra de Deus. O tema de hoje é realmente empolgante e ao mesmo tempo desafiador. Nós vamos ver o papel que o sábado desempenha no livro do Apocalipse e como importante ele é para a nossa compreensão da maravilhosa obra de redenção que Deus está realizando em nosso planeta. Um dia não haverá mais pecado e finalmente descansaremos desse conflito entre o bem e o mal. E o sábado é o símbolo desse descanso. Portanto, esse é o tema de hoje. E antes de prosseguir, eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração. Querido Deus, louvamos o Teu nome por estarmos neste momento juntos para estudar a Tua Palavra. O Senhor, através da Bíblia, mostra o seu amor e o seu cuidado pela igreja, pelo seu povo, durante todas as eras. E que também o Senhor tem uma mensagem para o nosso tempo. Pedimos a direção do Espírito Santo para entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Você já reparou como o número 7 é importante para o Apocalipse? 7 estrelas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Seria isso apenas coincidência? Certamente que não, não é mesmo? Há uma razão para Deus enfatizar esse número, e o sábado exerce papel fundamental nesse propósito.
Além de ser o primeiro 7 da Bíblia, o sábado é o paradigma do plano da criação e da redenção. Quando terminou o nosso mundo, é dito lá em Gênesis 2 que Deus descansou de toda a obra que havia feito como Criador. E Cristo, seguindo o mesmo princípio, após entregar a sua vida em favor de nós, na cruz do Calvário, também descansou no sábado. Assim também deverá ser o final da história do pecado nessa terra, o final desse grande conflito. Quando tudo terminar, quando o pecado e pecador não mais existirem, então descansaremos e folgaremos na maravilhosa obra que Deus completara. O sábado é um símbolo muito importante para Deus e seu povo. Êxodo, capítulo 31, versículo 13, por exemplo, afirma ser este o sinal da aliança com o Eterno. Isso é realmente incrível. Uma de nossas crenças mais conhecidas acerca do tempo do fim se concentra no fato de que haverá uma grande crise religiosa e política de alcance mundial. E no centro dela estará a questão da adoração. Tendo por um lado o sábado como prova final de lealdade a Deus, e do outro lado a grande maioria da humanidade recebendo uma marca na mão e na fronte por prestar adoração à besta e sua imagem. Mas se alguém lhe pedisse para explicar isso, por onde você começaria? Você saberia mostrar como o sábado, de fato, se tornará o ponto central na crise final da história dessa terra? Bom, eu espero lhe ajudar, de alguma maneira, com a explicação a seguir. O primeiro grande desafio se encontra no fato de que a palavra sábado não aparece em nenhum lugar do Apocalipse. Não há nenhum texto, nenhuma visão, nenhum versículo contendo o substantivo sábado no Apocalipse. A princípio, isso pode parecer loucura. Como você vai falar sobre o papel do sábado no Apocalipse se nem a palavra sábado aparece ali? Mas devemos nos lembrar que isso acontece também com outros temas dentro do livro. A palavra Êxodo, por exemplo, não aparece no Apocalipse. Entretanto, o Cântico de Moisés está lá, ao lado do Cântico do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 15, para retratar a grandiosa libertação do povo de Deus em relação ao pecado. A palavra não está lá, mas o conceito, sim. E é dessa maneira que nós encontramos o sábado no Apocalipse, por meio de conceitos a ele relacionados, por meio das alusões. Veja o caso de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, com ênfase no versículo 10. É dito: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A ênfase aqui que eu quero dar é justamente do versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. A palavra sábado não aparece aqui, mas o conceito está claro. As visões do Apocalipse foram dadas para João no santo dia do Senhor. Jesus escolheu o sábado para revelar as preciosas promessas à sua igreja. Vejamos com mais detalhes. Algumas pessoas poderão discordar dessa interpretação, como de fato discorda uma considerável parcela de eruditos cristãos.
Há várias opiniões sobre o que significaria a expressão no dia do Senhor, em Apocalipse 1:10. E em seu livro sobre o sábado, Alberto Tim menciona todas elas. A primeira é, sem dúvida, a mais inconsistente das alternativas, pois não existem evidências de que o termo Kyriake, ou seja, Senhor, estivesse sendo usado para se referir ao imperador romano na época de João. Além disso, o fato de João ter sido exilado na ilha de Patmos por reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor, em vez de Domiciano, descarta por completa a possibilidade do apóstolo fazer tal homenagem ao governador humano. A segunda opção também não deveria fazer tanto sentido para quem considera o princípio da sola escritura, pois a referência usada para identificar o dia do Senhor como domingo de Páscoa não vem das Escrituras, e sim de fontes extra-bíblicas do segundo século, sendo, portanto, inaceitável. A terceira alternativa seria uma boa consideração, pois, de fato, o dia do juízo final é descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento como o dia do Senhor. Observe essas referências bíblicas que irei te mostrar. A grande questão é que a forma textual, como a expressão é construída nesses outros textos, difere da forma usada por João. Tome 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, por exemplo, e você verá que Paulo, em conformidade com a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, utiliza a expressão remera kyriou, enquanto que João usa kyriake remera, dia do Senhor. Além disso, os que defendem essa posição argumentam que essa expressão indica o dia para o qual João foi levado na visão, e não o dia em que ele recebeu a visão. No entanto, essa interpretação gera uma incoerência com o próprio conteúdo do Apocalipse, pois as profecias deste livro não tratam apenas do juízo final. Aliás, a maior parte do conteúdo do Apocalipse tem que ver com o tempo que antecede o fim, com o período de preparação para a volta de Jesus. Desse modo, fica textualmente inviável a interpretação de Apocalipse 1:10 como se referindo ao dia escatológico do Senhor. A quarta alternativa já representa uma opinião mais comum entre os comentaristas cristãos. Há traduções católicas, por exemplo, que chegam a substituir a expressão dia do Senhor pela palavra domingo, mesmo que isso não tenha embasamento bíblico nenhum. Veja, por exemplo, esta versão que estarei colocando na tela. Geralmente, são apresentadas duas razões para apoiar tal teoria. Em primeiro lugar, é dito que o domingo já estava sendo usado pelos cristãos do período apostólico como dia de culto para celebrar a ressurreição do Senhor. Mas essa premissa carece de fundamentação bíblica e de comprovação histórica. Veja, em nenhum lugar do Novo Testamento o domingo é chamado de dia do Senhor, mas sim de primeiro dia da semana. Nem mesmo João, o autor do Apocalipse, faz isso em seu evangelho. Em segundo lugar, é afirmado que os escritores cristãos, já no início do segundo século depois de Cristo, usavam a frase dia do Senhor como uma designação para o domingo. Mas as referências indicadas são muito incompletas. Possivelmente, o primeiro uso inequívoco do termo dia do Senhor como representando o domingo cristão seja encontrado somente em Clemente de Alexandria, no final do segundo século. Isso mostra como é desafiador determinar o significado de um texto específico do Apocalipse, empregando escritores posteriores e extrabíblicos. O mínimo que podemos dizer é que tal tentativa é questionável. Entretanto, se você aceita a premissa de que a Bíblia é a sua própria intérprete,
e permite que de fato ela o seja, terá de concordar que a explicação mais lógica para Apocalipse 1:10 só pode ser a quinta, o sábado. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 2, versículo 28, se autodenomina como o Senhor do sábado. E lá em Isaías capítulo 58, versículo 13, nós vemos claramente isso, pois uma bênção especial é destinada àqueles que chamam o sábado como deleitoso santo dia do Senhor. Isso coloca em evidência a lei de Deus, que apresenta o sétimo dia como o sábado do Senhor e traz à lembrança a semana da criação, descrita em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e ecoada em todo o livro do Apocalipse. Mas eu gostaria de falar para você, agora tendo como base que Apocalipse 1:10 se refere ao sábado, que é justamente isso que dá o sentido às séries de 7 no Apocalipse, o número de Deus. É o sábado que fornece o contexto espiritual no qual as visões são reveladas. É no sábado que João se encontra com Jesus e é por meio do sábado que a esperança de uma nova terra e um novo céu é transmitida. Embora o termo sábado não apareça no Apocalipse, você pode ver que o assunto do sábado está lá e pode ser percebido por meio das alusões feitas pelo apóstolo João. À luz dessa verdade, verificamos vários paralelos verbais e temáticos, bem como paralelos estruturais, na seção que vai do capítulo 12 ao capítulo 14 do Apocalipse. O sábado aparece com destaque nessa cena, e a história da criação, sem sombra de dúvida, é utilizada como referência para explicar o que o mal fará no tempo do fim para usurpar a adoração devida somente a Deus. Comparando Gênesis 1-3 com Apocalipse 12-14, nós percebemos que João pega justamente o relato da metade da semana da criação e coloca em outras palavras para descrever como acontecerá a questão da luta entre o bem e o mal. Foi no quarto dia da criação que Deus colocou os luminares no céu, não é mesmo? Sendo o maior para iluminar o dia, no caso o sol, e o menor para iluminar a noite, no caso a lua, além das estrelas, que serviriam para marcar dias, anos, serviriam de sinais e também para as estações. Em sua nova visão, no capítulo 12, João observa uma mulher circundada por essas luminares. Aqui a mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas sobre a cabeça. Tudo está em ordem, tudo está semelhante ao relato da criação. Até que no capítulo 12, no versículo 3, entra o dragão em cena e tenta destruir a mulher. Embora isso não esteja no relato de Gênesis 1, o dragão é identificado mais abaixo, em Apocalipse 12:9, com o mesmo animal que aparece em Gênesis 3, a antiga serpente, com o propósito de acabar com a criação de Deus. Todos sabemos que este é o diabo, Satanás. Prosseguindo, em paralelo com o quinto dia, quando Deus fez os animais marítimos e as aves, o dragão conclama uma besta para que surja do mar. Ele dá à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Mas não para por aí. Em paralelo com o sexto dia da criação, quando Deus faz os animais da terra e em seguida o ser humano, a sua própria imagem, dando-lhe o domínio sobre toda a criatura, em Apocalipse 13, versículo 11, nós vemos uma besta que também surge da terra, falando como o dragão e exercendo o poder da besta do mar. João conta que essa besta
em homenagem à primeira besta, também procura fazer algo à sua própria imagem e assim exercer domínio sobre todos os habitantes da terra. Isso acontece por meio da marca da besta, que é o clímax da intenção dessa trindade do mal, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. O Apocalipse é claro em afirmar que essa marca, a marca da besta, tem como propósito fazer com que todos adorem a primeira besta e lhe prestem homenagem sob pena de morte. Os versos 17 a 18 informam que a marca da besta, o seu nome e número, é número de homem, ou seja, 666. A respeito disso, vários eruditos têm concordado que o número 6 tem forte correlação com o sexto dia, em que o homem foi criado, e que o 666 simboliza a insistente recusa humana em não prosseguir para o sétimo dia, a fim de ter o seu encontro com Deus. É a recusa de entrar no descanso sabático, tão especial para o Criador. Não é à toa que no capítulo 14 do Apocalipse aparece a primeira mensagem angélica, tratando do quarto mandamento da lei de Deus. Em sua clara alusão ao sábado, é dito: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Em desfecho à visão, João vê um terceiro anjo avisando: se alguém adorar a besta e a sua imagem, vai beber do vinho da cólera de Deus, derramado sem mistura. E enfatiza logo em seguida: aqui está a perseverança dos santos, justamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como dito no começo, o sábado se encontra no centro da crise final da humanidade sobre quem adorar, a Deus ou a besta. É de fato a resposta ideal ao último chamado de Deus para a humanidade adorá-lo. É a prova da verdadeira lealdade ao Criador. Por fim, o sábado revela a magnífica intenção de Deus em concluir a obra da redenção do nosso planeta e dar aos seus filhos uma nova terra e um novo céu. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 21, versículo 5. Já no finalzinho do livro, na revelação, João vê Deus assentado em seu trono, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E no verso seguinte, no versículo 6, ele diz: está feito. Está feito. Essa é uma clara alusão ao sétimo dia da criação, onde se diz que, havendo Deus terminado toda a sua obra que realizara, descansou. O sábado é o clímax da obra divina. Não é à toa que Jesus voltará à terra somente depois da sétima igreja, do sétimo selo, da sétima trombeta, da sétima praga. O sábado não apenas indica que Deus terminou a sua obra, mas que essa obra foi uma obra perfeita, digna de lembrança. Olha, meu querido amigo, minha querida amiga que está neste momento estudando a Bíblia comigo, eu quero te fazer um convite. Confie em Deus e na sua palavra. O sábado representa o nosso relacionamento com Deus. Um dia nós desfrutaremos do descanso total desse grande conflito. E o sábado será para sempre
um sinal entre Deus e nós, da completa vitória sobre o pecado. Hoje, eu apelo a você que tome uma decisão ao lado de Deus e separe este dia para passar com o Criador. Se necessário, reconsidere o seu trabalho. Se necessário, reconsidere a sua crença. Mas não deixe de experimentar esse dia tão especial. Vamos orar? Querido Deus, muito provavelmente neste momento há um filho, uma filha do Senhor que até então não sabia do papel que o sábado tem e terá na crise final da história da humanidade. Não sabia da importância que o sábado tem para o Apocalipse. Mas agora, ao ver que o Senhor deu o Apocalipse justamente nesse dia santo e que é justamente esse dia que demonstra lealdade, a verdadeira adoração a Ti, essa pessoa está sentindo o desejo de experimentar esta realidade. Pai, eu te peço para que o Espírito Santo confirme a decisão que essa pessoa, que o meu amigo, a minha amiga, está tomando neste momento. E que ela tenha a convicção de que ela esteja fazendo a coisa certa. Abençoe-a, Pai, como o Senhor prometeste, na bênção do sábado. Que todos nós possamos descansar em Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês estiveram conosco nessa transmissão. Um ótimo restante de sábado e uma boa semana. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.